Eu sou o Jorge Verlindo e este é Ler o Mundo, Crescer e Viver Melhor pela Leitura. Você por acaso já se sentiu às vezes que você está em modo de sobrevivência? Por exemplo, tudo que você tem que fazer é meio urgente e ao mesmo tempo você está sempre empatando o jogo e vê pouco progresso. Ou ainda, você passa por certas situações que elas são meio arquetípicas, elas meio que sempre se repetem, mesmo os atores sendo diferentes, mas as circunstâncias acabam sendo as mesmas. Se você já passou por tudo isso, seja bem-vinda, seja bem-vindo, esse episódio de hoje é para você. Hoje eu vou falar de um tema muito precioso para mim pelas lentes de um mestre do yoga. O nome do livro chama-se Engenharia Interior do Sadhguru. Eu comecei a ler sobre yoga e sobre esses conhecimentos orientais pelo Krishnamurti, né? Ele não é necessariamente um mestre do yoga, mas foi ali que eu vi um pouco desse raciocínio base da meditação e da atenção plena. Depois eu fui parar no Osho, li muita coisa dele, gosto muito de muitos dos raciocínios do Osho. Talvez eu traga um mais apropriado para a nossa discussão aqui um dia. E aí eu fui circulando, né? Li o Bhagavad Gita, que é um livro especial, vou trazer para cá para a gente conversar um dia. Depois tantrismo, budismo, taoísmo. Gosto de todas essas vertentes, acho que todas elas são importantes, cada uma tem uma coisa diferente para trazer. Mas esse livro do Sadhguru, ele é um livro especial para mim. Por quê? Primeiro, porque ele é muito fácil de digerir, então ele é fácil de eu te recomendar e de eu falar das ideias dele. E segundo, que muitas dessas ideias elas são facilmente testadas na prática, o que é muito importante para mim. Às vezes a gente pega algum conhecimento mais espiritual, ou que ele está ali na linha do entre o espiritual e o filosófico, e as coisas ficam abstratas demais, e às vezes a gente não consegue se relacionar diretamente com isso. E essa praticidade ela é tão importante para mim no dia a dia, quanto eu acho que ela é válida para eu dividir com você. É normal a expectativa de que é um conhecimento do Oriente, então é uma coisa esotérica, supersticiosa e tal. Mas eu quero quebrar um pouco desse preconceito, se você por acaso tem ele, para a gente poder ir para as coisas mais práticas. Uma parte interessante desse conhecimento todo é que ele parte do pressuposto de que o mundo é extremamente complexo e você não dá soluções lineares para ele. Às vezes o nosso conhecimento ocidental ele é muito assim, ou é ou não é. Essa é a versão certa, essa aqui é a versão errada. Essa versão daqui é melhor do que essa versão daqui. E quando você começa a estudar yoga e outras vertentes e outros saberes, você percebe que muito do esforço deles é um esforço de acomodação da complexidade. Isso quer dizer o quê? Que você vai conviver com coisas que às vezes são verdades e opostos ao mesmo tempo. E isso, para mim, tem muito a ver com o mundo real. Eu, particularmente, sou um apaixonado por esse tipo de conhecimento também, né? Gosto muito da literatura ocidental e do saber ocidental, mas quando eu vou ler essas coisas de yoga, de budismo, me interessam também aquelas palavras com muitas sílabas indianas que a gente não faz ideia de como pronunciar, mas não vou trazer elas para você aqui. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo. O que eu quero trazer de mais importante é o seguinte: todas essas perspectivas que eu trouxe e que eu vou abrir aqui e desempacotar para você são testáveis. Então, a partir do momento que eu for desempacotando, desenrolando elas, pensa em algum episódio da sua vida, ou então pensa em eventualmente testar no futuro, e aí você me conta se realmente teve um fator prático, se foi eficiente ou não. E apesar desse livro ser fácil de digerir, ele é um livro com muitas ideias interessantes. Como você sabe, eu não trago resumos, né? Não vou ponto por ponto do livro. Normalmente o que eu faço eu vou centralizar aqui em 3, 4 ideias muito importantes. Eu vou te mostrar como elas se conectam e como elas têm uma aplicação prática no dia a dia. As ideias que eu vou trazer hoje, então, principais, são 3. A primeira delas é o medo e a sobrevivência e como isso se configura na nossa vida. Depois disso, o apego e o alívio da identidade, que é, uma vez que você está em sobrevivência, como é que você sai daí? E depois eu vou te trazer o seguinte, a consciência e como ela se harmoniza com o todo. Então são 3 ideias muito interessantes que você vai encontrar no livro, ele vai desenvolver essas ideias em profundidade lá, mas aqui eu vou te dar uma espiadinha, você vai poder ver um pouco como é que elas funcionam e eu vou te mostrar como é que elas se conectam. Então vou começar aqui com a primeira ideia que eu trouxe, que é essa de que o medo e o instinto de sobrevivência, muitas vezes, eles impregnam a nossa identidade. Como o Sadhguru é um mestre yogi, é impossível que ele não parta desse pressuposto. Então uma boa parte do início do livro, ele vai mostrando que, esse corpo aqui, esse arranjo orgânico, ele precisa sobreviver. E ele precisando sobreviver, ele vai ter que recorrer a diversos tipos de possibilidades de ação para se manter a salvo, para se manter íntegro, para se manter protegido. Só que uma questão importante aí é a seguinte: a partir do momento que a gente começa a sobreviver aos estímulos externos, que às vezes são de risco, eles começam a consolidar a nossa identidade.
E como eu disse em outros episódios, isso pode acabar se tornando um ciclo retroalimentativo entre corpo e mente. Isso quer dizer o seguinte: o seu corpo está impregnado de registros de medo e de sobrevivência, ele acaba transmitindo para a cabeça um monte de impulsos que vão gerar sensações de que você eventualmente está em risco, ou que você está sendo depreciado, ou que você não vale, e aí você vai começar a ter uma série de pensamentos que vão reforçar esses registros no corpo. Então vamos dar uma lida em alguns trechos dele aqui. De novo, se você quiser avançar ou ler, pausar para ler e depois pular essa parte, não tem problema, mas eu acho interessante você ver que tesouro que está lá dentro do livro. Dedicar certo esforço e tempo para que o corpo não se torne uma barreira é importante. Um corpo dolorido, assim como um corpo compulsivo, pode se tornar um obstáculo. As compulsões simples, seja da gula ou luxúria, podem governá-lo com tanta força que o impedem de olhar para além do físico. Beleza, muito interessante essa parte, né? Antes da gente ir para o próximo trecho, só reforçando dois pontos interessantes aqui que são: um, o papel do corpo nesse processo e dois, a compulsão. Compulsão é uma palavra que ela circula em diversos territórios, né? Da psicanálise, da psicologia, da neurociência, da ciência do trauma, né? Que é um conjunto de ciências que estudam e tentam tratar. E o que eu quero te trazer aí de principal a respeito disso? É o seguinte: pelo fato do corpo ser não verbal, ele trabalhar no território das sensações, às vezes você pode receber um input do corpo, né, um estímulo do corpo, que ele vem sem nome. Já falei disso num outro capítulo sobre ansiedade. E esse estímulo pode acabar te engatilhando sem você perceber. Então, há 10 minutos atrás você estava bem, aconteceu alguma coisa agora que ela se parece com algum tipo de ameaça que você viveu no passado, ou algum tipo de sofrimento que você viveu no passado, e agora você já não está mais tão bem. E o seu corpo está te dizendo isso. Como? Às vezes com uma dificuldade de respirar, às vezes com algum tipo de pressão em alguma parte do corpo, ou algum tipo de sudorese, ou algum tipo de pensamento intrusivo. Então, sem perceber, você vai entrando numa zona de reatividade e você vai se tornando mais compulsivo. Vamos olhar agora o segundo trecho, depois a gente continua aí a desempacotar essas ideias. O intelecto é como um bisturi. Sua função é fatiar a realidade e possibilitar que você diferencie uma coisa da outra. Se uma faca tiver que cortar alguma coisa sem esforço, é importante que a substância que cortará não grude nela. Uma faca pegajosa é obviamente um instrumento ineficaz. E aí ele continua essas aspas aí, né? Eu vou ler tudo para você, mas o que ele vai dizendo é o seguinte: que vamos supor, você corta uma cebola, aí você corta uma maçã, aí você corta, sei lá, um milho, aí você corta uma carne. Se essa faca for colando as substâncias que ela corta, a segunda, terceira, quarta coisa vão estar contaminadas com a primeira, suponha a cebola. E ele diz que a mente é muito parecida. Uma vez que você passa por aquelas experiências iniciais, né, formadoras da tua identidade, e você não trabalha para se descondicionar delas, as próximas experiências vão estar contaminadas com as anteriores. Até aí nenhuma novidade, né? A gente vem falando disso, né, em todos esses estudos de trauma, de atenção plena e tal. Mas eu acho que uma das coisas fundamentais de perceber aqui é o seguinte: esse conhecimento ele já está aí há muito tempo. Né, um conhecimento do yoga que, na verdade, o Sadhguru está apenas traduzindo para a gente. Ele está dando uma simplificada e acondicionando isso na contemporaneidade. E aí, diante dessa ideia de que o sofrimento ele pode causar essa formação da identidade, né, de uma identidade compulsiva, e que, eventualmente, ele pode se tornar sabedoria se você souber como tratar, se descondicionar dessa situação, eu vou trazer uma outra ideia dele aqui, que ela se alinha muito com ideias de pensadores brasileiros. A ideia é a seguinte: que você não necessariamente adquire sabedoria só por sofrimento. Vou falar de novo. Você não necessariamente adquire sabedoria só por sofrimento. Quem é que fala isso aqui no Brasil, por exemplo? O Ailton Krenak, que é um pensador, escritor imortal da Academia Brasileira de Letras, está vivo ainda, é um líder, né, de povos originários. E ele também fala isso, ele fala assim: se a humanidade aprendesse com sofrimento, a gente já não tinha mais sofrimento. Interessante esse raciocínio, né? Pois é, vamos pensar um pouco nisso. Da perspectiva do Sadhguru desse livro, o que ele diz é o seguinte: é óbvio que se você fizer o seu dever de casa diante de um sofrimento, você vai desenvolver sabedoria. Só que tem outras formas de desenvolver sabedoria. Uma delas é você preparar o seu corpo e sua mente, que a gente acabou de falar, para aprender, para desenvolver sabedoria sem sofrer. E o que ele quer dizer com isso? A gente vai desempacotar isso um pouco mais lá na frente, mas o que ele quer dizer é que se você consegue se distanciar um pouco, se descondicionar dessa identidade que foi formada, a sua margem de aprendizagem é muito maior. E aqui eu trago um outro exemplo. Onde é que mais a gente consegue ver e aprender coisas sem sofrer? Lendo.
na literatura, por exemplo. Já falei disso em outros episódios. Quando você lê e você está em paz para aprender o que está ali, você está tendo a oportunidade de lidar com uma perspectiva, é, arquetípica, que ela está aí no mundo e que as pessoas eventualmente estão vivendo, elas são labirintos que as pessoas estão vivendo, como eu falei no outro episódio. 2, que o autor eventualmente passou anos estudando isso, então ele tem muita matéria-prima para te ensinar, para te mostrar aquela perspectiva ali. E 3, que você não precisa passar por todo esse caminho de sofrimento de novo para aprender sobre aquilo. E daqui eu vou para a próxima ideia interessante que tem no livro, que é a seguinte: o alívio de você se desprender da sua identidade. E aí vamos pensar o seguinte: ora, se a nossa identidade ela é formada com base em sofrimentos e experiências externas que consolidaram a nossa visão de mundo, que visão de mundo é essa? Minha aposta é a seguinte: é uma visão de mundo reativa, é uma visão de mundo que ela não para avaliar o que está acontecendo agora, ela traz tudo do passado, todos os sofrimentos, todas as discórdias, todas as desgraças para julgar o momento presente. É uma visão de mundo que se compara o tempo todo com os outros sem saber todos os dados. Já falei um pouco sobre comparação aqui. E é uma visão de mundo que gera muito auto-julgamento. Por quê? Se você está agindo de uma maneira desconectada com o que está acontecendo agora, e se você acredita que todo mundo está fazendo tudo certo o tempo todo, menos você, como é que você está nessa fita aí? Como é que você está se auto-julgando? E eu adiciono outra perspectiva interessante aí, que é a seguinte: se a identidade foi formada dessa forma, é muito difícil a gente estar aberto para a aprendizagem. Por quê? Porque a gente está enclausurado numa carapaça de proteção, se autodefendendo lá de dentro, sem saber nem se está sendo atacado. Qual é a chance de você perceber o quanto as coisas são complexas, o quanto as coisas são ambivalentes, para você desenvolver uma identidade nova? E aqui eu trago um conhecimento meu. Eu sempre costumei pensar assim, quando eu comecei a estudar esse tipo de sabedoria aí, oriental e de atenção plena e tal, eu comecei a pensar assim, ora, se o mundo é tão complexo, eu preciso me tornar mais complexo. Porque quanto mais simplórias, veja bem, estou dizendo simples, quanto mais simplórias, unilaterais, unidimensionais são as minhas visões de mundo, mais eu vou apanhar das circunstâncias, porque elas não vão bater. Então, mais vai acontecer desenganos, tropeços, acidentes e por aí vai. Então, eu gosto de pensar assim: para um mundo complexo, uma identidade complexa. Quanto mais a minha identidade ficar complexa, mais ela consegue, como eu falei no outro episódio, o mapa e o território começam a se espelhar. E aqui, dentro dessa questão de você se aliviar da identidade que você construiu, que eu acho precioso isso, eu acho que ninguém é obrigado a morrer agarrado numa identidade, eu vou trazer um trecho dele aqui e a gente pensa um pouco mais a respeito. Sua individualidade não significa apenas falsos limites que você estabeleceu em sua estrutura mental, na forma de suas preferências e repulsas, gostos e opiniões. Também significa que você está preso dentro dos limites do próprio corpo. Você pode não ter consciência, mas a vida dentro de você anseia por romper esses limites. Muito interessante isso, né? Ele está falando de novo aí de uma identidade construída com base num monte de preconceitos, preferências, repulsas, etc. E ele está dizendo que o corpo acaba virando uma barreira porque ele é muito mais forte, né? Uma reação física é muito mais soberana do que alguns pensamentos, né? A gente vê isso aí na neurociência, de como o cérebro é estudado e por aí vai. E aqui, de novo, eu reforço um outro tema que é o seguinte: não é fácil. Vamos supor que você concorde comigo, você não precisa morrer agarrado na sua identidade. Aí você pensa assim, tá, mas é fácil? Dá para amanhã eu deixar de gostar de uma coisa, eu deixar de odiar outra, eu deixar de ter preconceito com relação a outra coisa? E aí eu te digo o seguinte: obviamente que não é fácil, porque levou tempo e levou experiências de variedade, de intensidade para você formar isso que a gente chama de identidade. Então não vai ser de um dia para o outro. Mas o ponto principal aqui dessa segunda ideia é o seguinte: vale a pena. Porque se você começa a ver, um bom termômetro de quando você precisa mudar de identidade é sofrimento. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que a vida de alguém formou um people pleaser. Então essa pessoa está o tempo todo agradando as outras, dizendo sim para tudo, né, sofrendo, se danificando, se onerando para atender demandas de gente que não precisa que ela atenda o tempo todo ou que está se beneficiando disso. O sofrimento dessa pessoa pode aparecer de diversas formas. Pode ser uma enxaqueca, pode ser uma depressão, pode ser uma doença autoimune, pode ser uma insônia, pode ser uma palpitação. Você começa a ver assim que o corpo, o conjunto aqui, corpo-mente, vão começar a dar sinais para ela. E esses sinais estão basicamente dizendo assim: veja, a sua identidade expirou, ela não resolve mais os problemas do passado e está na hora de você repensar isso. E eu acho que você, tendo isso como um termômetro, o resto é projeto. Você coloca, né, na sua rotina, um dia eu venho falar disso formalmente,
mas você coloca na sua rotina mecanismos e exercícios para você ir fazendo pequenos retornos na identidade, virar ela para direções que você acha que são muito mais benéficas e que vão te gerar mais saúde e mais bem-estar. E com isso a gente chega na terceira ideia. Vamos fazer um pequeno resuminho para a gente abordar essa terceira ideia. Se a nossa identidade foi forjada em cima do instinto de sobrevivência, que aflorou com base em sofrimentos que a gente viveu no passado, situações desconfortáveis e por aí vai. E, segunda ideia, se a gente precisa se desapegar, se a gente precisa liberar esse fardo, qual é a via para fazer isso? Aqui ele traz a via da consciência. Né? Consciência é um termo que está aí, ele circula muito no mundo do yoga, né? E também circula aí em outros territórios da psicologia, da psicanálise. Mas o ponto que materializa consciência aqui é o seguinte, é a gente ir abandonando a ilusão. Você não precisa sair correndo para ter uma consciência. Você não precisa pegar um manual de consciência e descobrir qual é a consciência, quantos quilos ela pesa, que cor ela tem, como é que é a minha consciência. A partir do exercício natural de você ir se desapegando dessas coisas que se moldaram como identidade, a consciência começa a aparecer. E aqui eu vou trazer uma história interessante que tem no livro. Não é uma história que o Sadhguru inventou, né? São desses mitos indianos, né? Com muitas sílabas, de novo, não vou pronunciar elas todas aqui. Mas o interessante é o seguinte, é a história de uma árvore que ela materializa desejos. Então, na história, tem uma pessoa que ela está se distanciando de casa, andando por um campo, e ela chega embaixo dessa árvore, está sol, e ela senta embaixo da árvore. Daí ela sente um pouco de fome e começam a aparecer comidas assim, fora da curva, comidas incríveis, extraordinárias, ela vai lá e come bastante. E aí ela sente sede, aparece um monte de bebidas interessantes, ela bebe tudo que ela quer, e aí ela sente sono e apaga. E quando ela apaga, no sonho dela, ela sonha que estão vindo pessoas lá, e são ladrões, e que esses ladrões batem nela, roubam ela e matam ela. E aí o que acontece? Ela é espancada, roubada e assassinada, e morre. Né? Não é uma história com um final muito feliz, né? Não estou te falando isso porque, olha, que história com uma puta moral feliz, mas a moral principal é a seguinte, essa árvore é a nossa mente. Então, a forma como você cultiva a árvore, com base nos seus pensamentos, nas suas ideias, nos seus interesses, é a forma como a realidade vai se materializar na sua frente. Parece esotérico, mas vale a pena você fazer um teste disso na prática. E ainda, observe que esse tipo de conhecimento de que a forma como a gente percebe as coisas vai materializar experiências, ele está sendo amplamente estudado hoje nas ciências que estudam a atenção plena, que estudam o trauma e por aí vai, outras ciências da psicologia. Por quê? Não porque vai acontecer de uma forma mágica, que você vai pensar em comida e vai aparecer e tal, mas sim que a nossa forma de ver as coisas vai influenciar a nossa tomada de decisão e a gente vai decidir de forma, muitas vezes, a gerar profecias autorrealizadoras para bem ou para mal. E outro raciocínio interessante que ele depreende dessas ideias que eu trouxe é a seguinte: quanto mais você vai se desprendendo dessas conformações do passado, dos seus condicionamentos, da sua história, da sua biografia, etc, etc, mais você consegue ver o ciclo das coisas. Né? O seu ciclo aqui, enquanto você é um ser humano, você amadurece, morre, tal, você tem amigos, etc. Há situações que acontecem nesses períodos, porque elas são ambivalentes. Às vezes, né, você vai concordar comigo que se você está aqui, você sabe que o mundo é ambivalente. Então, às vezes vai acontecer situações onde é difícil você julgar. Se você assumir uma posição muito polarizada, né, com relação a alguém que você ama, com relação a um chefe, com relação a uma situação onde você está dentro, muitas vezes você pode errar por ter sido precipitado e recorrido a informações do passado. Então, olha como é precioso você ir se desprendendo disso. E o que vai acontecendo você vai tendo capacidade de ler o tempo, já falei disso no outro episódio, e você vai vendo como agir em cada uma dessas situações. E isso vai gerando um mapa muito mais parecido com o do território da realidade, como eu falei em outro episódio. E vai te reconectando, né, com essa coisa aqui chamada todo e como é que ela funciona. Que eu acho que no final das contas é o fundamento do yoga e é a mensagem que o Sadhguru tem pra gente. E com isso a gente chega ao fim desse episódio, onde a gente explorou algumas ideias do yoga pela ótica, né, com o óculos do Sadhguru. O que você achou? Alguma dessas ideias tem a ver com o seu dia a dia, tem a ver com o seu momento de vida? Ou você já viu isso acontecer em alguns outros lugares? Conta aqui para mim nos comentários. E se você curtiu esse assunto, não esquece de se inscrever e deixar o seu like, ou enviar esse vídeo para alguém que você acha que vai se interessar pelo tema. Esses pequenos gestos têm um grande impacto para eu continuar trazendo o melhor das minhas leituras para você. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.